bem com vocês? Bom, antes de começar o vídeo, já vou avisando que essas caixas aqui é porque eu vou me mudar no final do ano, de São Paulo para Belo Horizonte. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Hoje eu vou gravar a tag Se Eu Fosse, Eu Seria. Então, vamos começar, né? Desculpa, gente, que eu tô sem tempo aqui para gravar. Se eu fosse um mês, eu seria ou fevereiro ou dezembro. Dezembro porque tem Natal e tal, tem Réveillon. Ou fevereiro porque meu aniversário. Se eu fosse um dia da semana, eu seria sábado. Se eu fosse uma hora do dia, eu seria 2 horas da tarde. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria primavera. Porque né, tô falando tão quente, tem flores e é uma época do ano que eu gosto. Se eu fosse um planeta, eu seria... Deixa eu baixar um pouquinho. Eu seria Saturno. Se eu fosse uma direção, eu seria leste. Se eu fosse um móvel, eu seria minha cama, né, gente? Pelo amor de Deus, minha cama. Se eu fosse um pecado, preguiça. Se eu fosse um sentido, visão. Se eu fosse uma pedra, eu seria o mármore. Gente, pra quem não sabe, mármore é essa pedra aqui, ó. Esse é o mármore. Nossa, gente, eu tô falando muito rápido. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar, senão vocês não vão entender nada. Porque eu também quero que vocês respondam, né, gente? Aqui. Se eu fosse uma planta, eu seria uma babosa. De novo pra foto. Babosa é essa planta aqui. Dentro dela tem uma geleinha que faz bem pro cabelo, faz bem pra pele. E eu acho ela muito bonitinha. Ela dá às vezes uma flor amarela, às vezes. Também é bonitinha. Se eu fosse uma... Onde é que eu parei? Cadê? Achei. Se eu fosse uma flor, eu seria um lírio. Se eu fosse um clima, eu seria tropical. Se eu fosse um prato, eu seria, não sei, batata frita. Se eu fosse um instrumento musical, eu seria violino. Se eu fosse um elemento, eu seria terra. Se eu fosse uma cor, eu seria amarelo. Se eu fosse um animal, eu seria um ornitorrinco, que é aquele meio castor, meio pato, né? Peludo e tal. Se eu fosse um som, eu seria uma música. Se eu fosse uma música, seria Don't Stop Believing. Se eu fosse um sentimento, eu seria alegria, porque loucura não é bem um sentimento, então eu falei alegria mesmo. Se eu fosse um lugar, seria o fundo do mar, que eu gosto de um lugar calmo. Se eu fosse um sabor, seria o sabor de uma coxinha, sabe? Coxinha salgadinha. Se eu fosse uma palavra, eu seria amizade. Se eu fosse uma parte do meu corpo, seria o nariz. Se eu fosse um número, eu seria o 2, porque eu gosto de 2, não sei porquê. Se eu fosse um símbolo, eu seria esse símbolo branco e preto. Aqui, peraí. Esse símbolo aqui, branco e preto. Que o branco representa o bem e o mal representa o preto. O preto representa o mal. Se eu fosse um livro, eu seria aquele do Diário Otário, a coleção inteira. Mas se tivesse pra escolher só um, eu seria... não é minha culpa se eu sei de tudo. Eu não tô achando o livro aqui, então qualquer dia eu mostro. Se eu fosse um filme, eu seria O Pequeno Príncipe. Eu amo O Pequeno Príncipe, amo. Então, gente, foi essa tag. Eu quero que vocês respondam. Põe aí nos comentários se a gente tem alguma coisa a ver ou não. Se tem nada a ver, não sei. Põe aí nos comentários. E, por favor, dê like. Se você gostou, clique em gostei. Ajuda muito. E obrigada por ter assistido até aqui. Você já tá ajudando bastante. Comentem aí sugestões para mais vídeos, porque o canal não é só meu, é seu também. E eu tô muito sem... Não sei se eu tô sem tempo pra pensar assim em vídeo e tal. Eu não tô conseguindo editar, por isso que eu não editei esse também. E compartilhe nas suas redes sociais.
para todos os seus amigos verem. Se inscreva no meu canal para receber todas as novidades antes dos não inscritos. Então foi isso, gente. Peraí. Não sei se dá pra ver, mas um beijo carinhoso pra todos vocês e tchau, tchau!